Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto das dicas da farmacêutica, que mais um serão de quarta-feira. E hoje é o Dia Mundial da Menopausa e é sobre esse tema que nós vamos conversar. Vamos falar sobre a importância de não deixar fugir o orgasmo nesta fase da vida, que para a maioria de nós, assim esperamos, vai ser cerca de metade da nossa vida, tendo em conta a esperança de vida à nascença que nós temos. E é importante viver esta fase com em toda a sua plenitude, de uma forma saudável e muito feliz. E para isso vamos conversar com a doutora Maria do Céu Santo, que é médica, ginecologista, e eu vou, mais uma vez, convidar aqui para se juntar a nós. Estávamos com algumas dificuldades há pouco. Ainda não está aqui, ainda não entrou a doutora Maria do Céu. Vamos aguardar um bocadinho. Entretanto, eu vou-me apresentar. Paula Iglesias é o meu nome, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto, que está presente aqui, mas também num canal do YouTube, que eu convido a seguir, e num site, que é dicasdafarmacêutica.pt. Entretanto, a doutora Maria do Céu já está aqui connosco e já enviei o convite. Doutora Maria do Céu, por favor, é só aceitar. Doutora Maria do Céu, só tem que já me está a seguir, que é um passo importantíssimo para podermos estabelecer aqui o nosso direto. E agora... para conversarmos então sobre menopausa, para assinalarmos, celebrarmos aqui este Dia Mundial da Menopausa. Já está. Agora sim. Seja... Enfim, estava difícil. Já cá estamos. Está-me a ouvir bem ou não? Muito bem, a ver e a ouvir. Isto é como a menopausa de algumas mulheres. Para umas é muito fácil, foi o caso da sua, entrou logo. Esta estava mais complicadita. Mas já vamos ver que é diferente para cada mulher, mas já vamos ver aqui os vários desafios que podem surgir e como ultrapassar de um modo personalizado esses desafios. Doutora Maria do Céu, olha, eu queria agradecer imenso ter aceitado este convite para estar aqui. É um gosto muito grande tê-la aqui connosco. Queria apresentá-la também, mas antes disso queria fazer um agradecimento especial ao laboratório Leti Pharma, que é um laboratório com mais de 100 anos, que aposta enormemente na investigação para poder disponibilizar os produtos mais inovadores e que vão ao encontro das necessidades das pessoas. Tem várias gamas, uma delas é a Leti Fem, e foi a Leti Pharma que de facto nos desafiou para estarmos aqui hoje. Portanto, agradeço o convite à Leti, agradeço à sua diretora, à doutora Joana Vasquez, que de facto promoveu esta conversa. Mas dito isto, quero dizer também que a Leti nos deu total liberdade e tudo o que nós vamos dizer aqui é a opinião individual de cada uma de nós, enquanto profissionais de saúde, a doutora Maria do Céu enquanto médica, eu enquanto farmacêutica, mas de facto tivemos toda a independência para ter esta, e que é sempre de louvar e de sublinhar, para estabelecermos aqui esta conversa que vamos ter hoje aqui. Se quiserem convidar mais pessoas, usem esta seta no canto inferior à direita para convidar mais amigas, mais seguidoras para se juntarem a nós. E se quiserem colocar questões, este é um ponto muito importante, por favor, façam-no neste balão que tem um ponto de interrogação para que nós possamos, de um modo sistemático, responder a todas. Porque se colocarem aqui no comentário, elas vão voando e vão desaparecendo aqui no ecrã e não conseguimos responder a todas. Dito isto, é um gosto enorme conversar com a doutora Maria do Céu, uma pessoa que eu conheço há muitos anos da televisão e que admiro desde pequenina e por quem tenho uma admiração muito grande. Tenho feito um trabalho em prol da literacia em saúde que é notável, exemplar, e portanto aqui os meus parabéns enquanto cidadã e enquanto farmacêutica, e dizer assim muito rapidamente que a doutora Maria do Céu é médica, ginecologista e obstetra no Hospital da Luz, na X-Clinique, tem uma pós-graduação em medicina sexual e outra em anti-envelhecimento. Para além disso, tem também produzido imensos artigos, intervenções, é autora e coautora de vários, que eu também brevemente espero pedir-lhe um autógrafo num deles, e é presença assídua em vários programas de televisão, sempre abordou estes temas
sem tabus e de uma forma muito clara e muito enriquecedora, esclarecedora para todos. E, portanto, seja bem-vinda. É um gosto muito grande recebê-la aqui, doutora Maria de Célia. Muito obrigada, boa noite. Eu é que agradeço o convite e aprecio imenso, de facto, as dicas da farmacêutica, que é uma maneira de dar informação correta às pessoas, porque hoje em dia, com alta velocidade de informação, nem sempre aquilo que se lê é correto. E por isso, muitas das vezes, as opções que as pessoas tomam não são as que deviam ser tomadas. E isto, de facto, é uma maneira fácil e agradável de mudar, por vezes, a qualidade de vida de algumas pessoas. Agora, o título, porque a menopausa não deixa fugir o orgasmo. Quando pensamos em orgasmo, pensamos em quê? Em prazer, não é? E que o orgasmo é no sentido mesmo do orgasmo, mas podemos falar em sentido lato. A menopausa é uma fase da vida em que se pode ter muito prazer em várias vertentes da vida. Não é porque as hormonas se alteraram, não é porque os estrogénios baixaram, que as pessoas vão passar a ser menos felizes. Não. Hoje em dia, as pessoas podem continuar a ter uma vida de qualidade em todas as áreas, porque sabemos que a menopausa é, em média, dos 45 aos 55, em média na nossa população 52, e as pessoas têm 1/3 ou mais de vida em menopausa, e a reforma é muito depois, por isso é só aos 66 e uns mesinhos, por isso vivem aqui um período de grande desafio. Claro que as alterações hormonais são ao longo da vida, é a criança que depois vira adolescente quando as hormonas começam de facto a sair, depois a idade fértil, em que se é mãe ou não, mas que é outra fase da vida, e depois a menopausa. Mas a mulher de facto não tem rotina nenhuma, porque ao longo do mês, principalmente se não tomar anovulatórios, tem várias fases. Tem a primeira metade do ciclo, depois tem a fase da ovulação e depois tem a fase pré-menstrual, em que, em geral, muitas mulheres já têm a TPM, atenção pré-menstrual, que corresponde um bocadinho, às vezes, àquela fase da menopausa. Às vezes é já um retrato que a pessoa pode ficar um bocadinho mais irritada, com menos tolerância nessa altura. Mas o que acontece aqui é que com as novas tecnologias houve uma globalização da informação. E as pessoas vivem muito, por vezes, deprimidas ou ansiosas mais, é mais o termo correto. Chegam aos 40 anos e já muitas vezes vão à consulta a perguntar: será que eu já estou a entrar em menopausa? Será? Por isso, vivem ansiosas com essa fase, porque acham que menopausa é igual a envelhecimento. Desculpe interrompê-la, porque há muitos sintomas que se podem confundir com outras doenças. Com outras doenças, por exemplo, as doenças da tiroide, por exemplo, podem dar afrontamentos. E há mesmo situações em que, por vezes, 2 anos antes ou 3 da menopausa, há um período em que a pessoa tem afrontamentos, fica toda transpirada e depois desaparece e continua a menstruar normalmente durante um tempo. É uma situação que se verifica muito, porque os consultórios também são quase laboratórios, porque vamos tendo o feedback das terapêuticas e daquilo que as doentes vão falando. Por volta mais ou menos ali dos 48 anos, há uma alteração hormonal, eu digo 48, mas pode ser 46 ou 50, há uma alteração hormonal quase como na adolescência. E muitas mulheres referem, isto que eu vou dizer é um bocadinho polémico, mas é real, referem a alguma alteração, um aumento até do desejo e da libido, e por vezes até aquele colega que não era tão engraçado e que quase parecia um sapo, de repente vira um príncipe. As pessoas têm tendência a apaixonar-se na fase ali dos 48 anos. Por isso, cuidado. Se aquele colega que não achava graça nenhuma passou a achar que era um príncipe, em média isto dura só 2 anos. Não vale a pena estragar as relações que se têm, pensar e ponderar se vale ou não, porque às vezes é só hormonal mesmo, e depois as hormonas começam a entrar no outro esquema e esta fase desaparece. E nesses sintomas todos que há, que pode afetar o peso, também é um sintoma muito frequente, o aumento de peso, principalmente na zona abdominal, mas também pode afetar o sono, a pele,
os ossos, não é? O risco de osteoporose aumenta, o risco cardiovascular aumenta, mas há muitos sintomas também que podem ocorrer a nível da vulva e da vagina. Precisamente. Por isso, um dos principais, o mais rápido a aparecer é de facto os afrontamentos. Nem todas as mulheres têm, só algumas é que referem. É como seja sauna gratuita, não é? Faz bem à pele e também o que acontece é que o metabolismo, como na menopausa, é mais lento, por isso tem-se tendência a aumentar de peso, principalmente a nível da cintura, mas muitas mulheres não só nessa altura. E depois tardiamente mais temos a incontinência urinária e as alterações da vulva e da vagina. Por isso a vulva é a entrada da vagina, é onde estão os grandes, os pequenos lábios, a uretra e o clitóris. O clitóris é o único órgão do corpo que se pensa que tem como única função o prazer, e uma percentagem grande das pessoas nem o conhece bem, nem o conhece bem. Por isso, o clitóris tem uma pelezinha por cima, que é o prepúcio, corresponde ao prepúcio que os homens também têm no pênis, e com a menopausa, muitas vezes esse prepúcio cola ao pênis. E aí o orgasmo, muitas vezes é difícil e desaparece. Por isso é que nós estamos aqui. Não deixe fugir o orgasmo. E como é que isso pode fazer? De várias maneiras. Primeiro, é importante o estilo de vida que a pessoa faz. Contextualizarem tudo. Por isso, tentarem ter uma boa relação com o parceiro, todas as pessoas que vivem com os filhos, com os maridos, com as parceiras ou parceiros, têm algum conflito, é inevitável desde que uma pessoa viva junto, mas não pode ter uma vida saturada de atrito. Tem de ter alguma boa disposição, ter algum sentido de humor, para conseguir, de facto, depois ter sexualidade. Porque os homens fazem amor para ficar bem. E as mulheres têm tendência só a fazer amor quando estão bem. Por isso devem, como se a vagina, que é pele, que é mucosa, e a vulva, que é pele, estiver seca, depois dói com a penetração. E por isso muitas vezes até faz fissuras. Nós não podemos só utilizar os cremes na cara, não podemos só fazer cosmética facial, temos também de começar a fazer cosmética vulvar. É fundamental. E começar precocemente. Desculpe interrompê-la novamente, mas eu acho que esse conceito que a doutora Maria do Céu introduz muitíssimo bem e que teve a oportunidade de explicar no Self-Care Market and Summit, onde estivemos juntas, ao vivo e a cores, e se calhar algumas das pessoas que estão aqui connosco também, é muito interessante. Eu acho que devíamos parar aqui um bocadinho e refletir com calma sobre este conceito de cosmética vulvar, ou vulvovagina, neste caso vulvar. Sim. Portanto, todas nós limpamos o rosto 2 vezes por dia, o corpo tomamos banho, não é? Com os produtos adequados para o rosto, os produtos adequados para o corpo, aplicamos diversos sérums, cremes no nosso rosto, a mesma coisa no nosso corpo, até com algumas especificidades, o creme das mãos, o creme dos pés, etc. Mas, quando falamos da vulva, da zona vulvar, como é que é feita esta higiene íntima e como é que deve ser feita, e depois a seguir ia-lhe perguntar a importância desta higiene íntima e desta cosmética vulvar. Portanto, também já estão aqui todos, quem está aqui a ouvir e a assistir, a perceber que não é só fazer a higiene, não é só limpar, é preciso também aplicar algum creme para promover essa tal hidratação e evitar a tal secura que estava a referir há pouco. Quer falar-nos um bocadinho sobre a importância da higiene ao longo de todas as fases, mas em concreto na menopausa. Na menopausa. Por isso, ao longo da vida, a microbiótica, ou seja, o conjunto de micro-organismos, vai variando também a nível da vulva e da vagina. Por isso, numa fase da infância, tem um pH mais alcalino que corresponde a um pH idêntico à menopausa. Por isso, a avó e a neta têm um pH quase idêntico. Depois, na adolescência e na idade fértil, o pH é mais ácido. Por isso, os produtos têm de ser adequados à fase da vida em que a mulher está. Numa fase da adolescência e da menopausa, a mucosa é mais fininha, na fase da infância
tem menos tecido adiposo, depois na menopausa aí o tecido adiposo na zona púbica e no períneo aumenta, e aí temos de ter cuidado com o pH dos produtos, porque senão vamos fazer o quê? Vamos fazer algumas infecções vaginais e vamos fazer infecções da vulva, as chamadas vulvovaginites. Por isso os produtos têm de ser adequados de lavagem, com o pH adequado, e além disso o creme também. Em relação aos cremes, há mulheres que devem fazer algumas terapêuticas com estrogénios, desde que não tenham contraindicação, porque a vagina, por exemplo, tem muitas pregas, muitas rugas para distender quando os bebés saem, e também para quando se faz amor, para aderir ao pênis, não é? Funciona quase como ventosa. E depois, com a menopausa, as rugas saem da vagina e vão para a cara. O nosso objetivo é manter as rugas, de facto, na vagina, para nos dar melhor qualidade na relação sexual. Aí, o que temos de fazer é creme de manutenção diário, como fazemos, todos os dias na cara, massageando, imaginando, não sei se vê, que isto é... Ai, doutora Maria, Diga. podemos Diga. deixar uns segundos. Se quiser repetir aqui a anatomia. Imaginando que isto é a vagina aqui e aqui o ânus, esta é a zona entre a vagina e o ânus. Quando se aplica o creme, deve-se aplicar com alguma pressão, que é para aumentar a vascularização e para aumentar a elasticidade desta zona, que é onde as mulheres têm mais tendência a fazer umas fissurazinhas e que depois ai da urinarem. Quando vão à casa de banho, têm aqui, por isso, massajar todos os dias, e massajar também na zona do clitóris, tudo à volta, tracionando um bocadinho a zona do prepúcio. Se por acaso a mulher tem alguma sensação de hedor, de comichão, de prurido, algumas fissuras, então deve usar outro tipo de creme mais adequado e mais calmante para essa zona, que também massageando, não com muita violência para não fazer fissuras, e usar hidratantes e usar lubrificantes quando faz amor, para o pênis também escorregar melhor e evitar que o atrito seja tão grande e que tenha, de facto, essas fissuras. Por isso, a cosmética vulvovaginal é fundamental na parte da menopausa. Hoje em dia nós estamos mais orientados também a fazer os chamados exercícios dos músculos do períneo, os exercícios de Kegel, que é contrair os músculos, fingir que está aflitinha para ir à casa de banho e que não pode ir, e hoje em dia também já se está a começar a fazer exercícios faciais, não só botox, ácido hialurónico e outras coisas afins, mas também yoga, pilates e outro tipo de exercícios para manter a musculatura da cara sem descair. Por isso, estamos a investir nas áreas todas do corpo, mas não nos podemos esquecer, lá por não vermos a parte vulvar, que não se vai investir nesta zona. De facto, o primeiro impacto é a cara e o corpo, mas para manter as relações é importante que o resto também funcione bem, não é? Para manter as relações de longa duração. Por isso, o que se aconselha... E no que diz respeito à higiene, à cosmética vulvovaginal, deve ser feita, a recomendação é 2 vezes por dia. De manhã e à noite. E outra coisa que é importante é que uma percentagem das mulheres tem incontinência urinária. O que acontece, imaginando que isto é a bexiga e isto é a uretra, não sei se assim, tem tendência a uretra também a descair um bocadinho, e por isso, com tosse, com esforço, quando sobem escadas, tem tendência a ser um bocadinho de urina, e há mulheres que têm alguma incontinência urinária, mais ou menos ligeira. Esse é então a incontinência urinária, e o cheiro é outro sintoma de que as mulheres se queixam frequentemente. Exatamente. O da incontinência urinária é quando vamos à casa de banho, a urina cheira normalmente a urina, mas cair uns pinguinhos na cueca ou na roupa, depois cheira a amoníaco e dá uma sensação desconfortável, e muitas mulheres têm uma alteração até da autoestima, têm sempre a perna fechadinha, querem vir a casa, mudam várias vezes de penso, só por causa do odor. Além disso, o próprio corrimento, a vagina autolava-se, em geral,
com a menstruação e com o corrimento. É como tem um duche, não é? Na menopausa o corrimento é mais escasso, exceto se houver infecções, e se for muito abundante, devem consultar o ginecologista por ter alguma infecção associada, principalmente se tiverem comichão, alteração da cor, dor a urinar, porque qual é a diferença entre infecção urinária e vaginal? Infecção urinária, a pessoa dói quando acaba de urinar, quando a bexiga contrai. Infecção vaginal é assim que começa, porque como a urina é ácida, se a vagina e a vulva estiverem inflamada, dá logo uma sensação de dor e desagradável. Não é? E por outro lado, nós no fundo da vagina temos uma coisa que é o colo do útero. Se as mulheres introduzirem o dedo, parece o nariz, tem a consistência do nariz com um furinho no meio, e o corrimento armazena-se às vezes à volta, e depois com o calor, como a vagina é um buraco quente, escuro e úmido, altera ali o corrimento e dá um cheiro. Por isso também há produtos já que impedem que este cheiro seja tão desagradável e que as mulheres tenham esta insegurança. Além disso, muitas usam penso diário, mas não se pode também deixar de lembrar que atualmente existem já cuecas e lingerie, não é? Já com pensos incorporados que se pode lavar, são chamadas cuecas menstruais, mas que se utilizam também para a incontinência urinária, que são usadas frequentemente no caso da pessoa ter ou reuniões ou algum sítio que tenha medo que isso aconteça, e principalmente quando vão aos ginásios por causa do alto impacto. Doutora Maria do Céu, e outra questão que há pouco levantou e que também é muito relevante, tem a ver com os exercícios. Precisamente. Uma coisa que é importante é que o próprio exercício do ginásio, aos 60 anos, ninguém tem 20. Por isso, mesmo que possa ter aspecto exterior, as coisas vão se alterando. Os cabelos brancos não nascem só na cabeça, nascem nos ossos, nascem, por exemplo, na tireoide, nascem no pâncreas, há mais diabetes, mais alterações da tireoide, mais osteoporose. Por isso, exercícios de alto impacto são para fazer numa fase da vida, mas não na fase da menopausa. Na fase da menopausa é fundamental fazer alongamentos, fazer exercícios, andar a pé, mas também fazer exercícios do períneo. Por isso, pelo menos 5 vezes seguidas, contrair os músculos do pavimento pélvico, é como que seja sugar a vagina para cima, fingir que estão aflitos para urinar e que não podem ir, que estão no sítio onde não podem ir, por isso contraem, retêm e descontraem. 5 vezes seguidas sentadas, 5 em pé, 5 deitadas ao longo do dia. Porque nestas 3 posições vão apanhar os vários grupos de músculos. Por isso, fundamental a contratura. Outra coisa que eu aconselho a fazer, enquanto estão a fazer amor, a ter relações, podem também, uma vez contrair ela, outra ela. É como uma conversa entre o pênis e a vagina. E aos homens também diminui o risco de depois terem disfunção erétil com a idade. E também há produtos de higiene íntima também para os homens, até para as crianças, principalmente para os meninos que têm balanites, não é? Que têm o prepúcio e a fimose. Hoje em dia também existem produtos que dão um certo conforto, porque eles não gostam nada que se faça a retração do prepúcio, que é incomodativo, e alguns têm um processo também inflamatório e que a urinar também é, por isso também há produtos de lavagem já para meninos com pH adequado e sem agredir a glândula nem o pênis. Doutora Maria do Céu, e para além da importância desta higiene 2 vezes por dia e desta hidratação 2 vezes por dia, e da forma como explicou que se deve aplicar o creme para prevenir o desconforto, a secura e as irritações e as fissuras, também os exercícios que aqui também já explicou, o que é que as mulheres podem fazer mais para prevenir outro tipo de sintomatologia? Olha, eu acho que aqui há uma coisa que em geral não vem na net, eu tento sempre não definir tudo o que se pode fazer pesquisa, mas aquilo que na prática clínica nós muitas vezes vimos é assim, não deixar fugir o orgasmo. E como? Primeiro,
Hidratar, como vimos, pode ter de fazer terapêutica ou não, com estrogénios, ou terapêutica de compensação ou de substituição, que é a mesma coisa, mas tem-se utilizado, é mais ou menos a mesma coisa, e por isso pode ter de fazer desde que tenha indicação e desde que a qualidade de vida seja má, porque estamos aqui de facto para ter alguma qualidade de vida, e às vezes é preciso terapêutica sistémica e não só local. No caso da local, o estrógeno é como seja uma máscara, como para fazermos para a cara, e depois usar de facto os cremes hidratantes adequados a cada face. Está os diários e aqueles que contêm alguma sintomatologia. Outra coisa que é importante, o creme, é que ao massajar na zona do clitóris, muitas vezes também provoca alguma excitação e por isso aumenta o desejo. Numa fase em que estamos apaixonados, o desejo é muito espontâneo, é aquilo que nós sonhamos, é quase que encontramos alguém, nem temos tempo de abrir o botão, salta a camisa e fazemos amor. Depois, ao fim de 2 anos, a 3, e das relações de longa duração e principalmente na fase da menopausa, o desejo não é tão espontâneo. O desejo é responsivo, ou seja, responde a alguma coisa. É um desejo contextualizado. Nós devemos imaginar, ter quase um teatro psíquico, a imaginar o que é que nos excita. Todos nós podemos fechar os olhos e pensar aquilo que gostamos em termos de excitação. E então, quando se massaja, geralmente há um estímulo e muitas vezes só quando estamos excitadas é que temos desejo. O desejo geralmente surge. Hoje em dia também se fazem alguns manipulados de testosterona ligeira, porque a testosterona também tem algumas contraindicações. Se for em alta dose, faz barba e a voz grossa e a alopécia, uma carequinha aqui à frente, mas em baixas doses e aplicada às vezes no clitóris, tem alguns efeitos que nós vimos na clínica. Inicialmente, como as doses são tão baixas, eu pensei que o resultado não era aquele que de facto que as doentes referem. E tem tido um impacto muito bom no aumento da libido. Por isso, não deixe fugir do orgasmo por várias coisas. Fazendo a cosmética, nas mulheres que já deixaram colar muito, convém ir no ginecologista que separa o prepúcio do clitóris com um cotonete ou às vezes com um estiletinho. Eu estou feita de receber ramos de flores e caixas de chocolates à custa disso, e melhora-lhe aí. E nas situações que é difícil, existem uns aparelhos, uns brinquedos que fazem vácuo no clitóris e que aumentam a vascularização. Tem um inconveniente, se usar sempre isso, depois a relação com o parceiro ou com a parceira é menos gratificante, porque o orgasmo destes aparelhos é mais em bico e mais rápido. É como carregar no interruptor, já está despechadinha. O outro dá mais trabalho até chegar ao orgasmo. A outra sintomatologia inerente, de facto, é a psicológica, que a pessoa tem tendência às vezes a estar mais ansiosa, mais deprimida. Convém todos os dias de manhã olhar para o espelho e dizer bom dia a si própria, pensar que está viva, que tem de aproveitar e tudo aquilo que lhe dá prazer hoje e não estraga o amanhã, faça. Só existe de facto o agora, não é? Fazer coisinhas que lhe possam dar prazer, e tomar um café com uma amiga, fazer uma massagem, andar a pé, fazer exercício físico, alimentação equilibrada, não é só dietas restritivas, de vez em quando temos de comer também aquilo que nos dá prazer e que nos apetece, mas ter algum cuidado com a alimentação. Depois dos 50, pouco prato e muito sapato, não é? Por isso andar mais a pé e comer menos quantidade, mas comer também aquilo que gosta de comer também para ter prazer. E uma coisa que eu acho que é fundamental e que melhora muito a qualidade de vida é o afeto. O afeto afeta a saúde e o bem-estar das mulheres e dos homens. O afeto não é só em casa. O afeto é no local de trabalho, é com os amigos, é com os filhos, e depois é o tom de voz que muitas vezes utilizamos, porque a diferença entre impor e expor às vezes é só o tom de voz. E há pessoas que têm uma necessidade neurótica de ter sempre razão e têm de se controlarem, porque nós não podemos, temos de ter projetos em comum, tentar realizar os sonhos também do outro ou da outra. Por isso,
temos de, ao fim e ao cabo, nesta fase da menopausa, aproveitar também a vida, como fazíamos antes. Tem pontos extremamente interessantes. A sexualidade é para toda a vida, desde que os dois queiram. Ou as duas, ou que por isso, ou os dois, é fundamental é que os dois estejam equilibrados, porque se um dos elementos está mal, se dá à falência. E até muitas mulheres relatam que sem o risco da gravidez, não é? Que até têm uma sexualidade melhor, porque deixaram de se preocupar. Porque as mulheres que fazem, muitas delas que fazem a pílula, não têm, a meio do ciclo, não têm também aquela fase do cio, do aumento da libido, não é? E por isso, nesta fase já estavam habituadas a fazer a pílula, conseguem por vezes gerir melhor e então muitas vezes os filhos também já estão maiores, já saíram de casa, têm mais disponibilidade para a sua própria sexualidade, que é preciso tempo, é preciso afeto, é preciso de facto não entrarmos numa necessidade de estar sempre a estar com o outro. Sem dúvida. Doutora Maria do Céu, podemos ir aqui para um momento de perguntas? Sim, sim. Qual é a sua opinião sobre a terapêutica de substituição hormonal na menopausa? Olha, a minha opinião eu vou dar um exemplo. Entram duas doentes em menopausa seguidas à consulta. Uma não quer ter afrontamentos e quer uma terapêutica para ter melhor qualidade de vida. Desde que se façam os exames adequados, mamografia, ecografia e análise, e que não tenha contraindicação e que a qualidade de vida seja má e que a doente queira fazer, eu sou a favor que faça. Tem alguns benefícios, mas há doentes que não querem fazer terapêutica hormonal de substituição, têm medo das hormonas. Desde que a doente não esteja confortável, não pode fazer aquilo que não acredita ou que tem receio. Desde que a doente queira fazer e que não tenha contraindicação, acho que sim. E aqui, só para mandar um grande beijinho à doutora Maria do Céu, diz a Vera Levi Gomes, e diz que a doutora Maria do Céu é fantástica. Obrigada. Eu também gosto muito dela. Ela é lá a Sociologia de Santa Maria e é espetacular. Que Cremes aconselha aqui vulvovaginais, vaginal, a partir de que idade? 41 anos já é recomendado usar. Sim. Ou seja, a partir de que momento, em que situação é que passamos só de usar um gel íntimo, específico, adaptado, para um gel mais um creme? Olha, é assim, nós podemos usar um creme hidratante, não é? Hidratante normal, adequado ao pH, por isso, da vagina. Numa mulher com 40 e tal anos tem uma vagina mais ácida, os produtos para lavar até têm um pH mais ácido. E desde que sejam confortáveis. Quando se aplica um creme e tem uma sensação de desconforto, não deve usá-lo. Deve usar quer dizer que aquele creme não é o adequado para si. Nas situações em que tem irritação, prurido, comichão ou assim, então aí já deve usar outro tipo de gel e outro tipo de creme. Hoje em dia há uma gama enorme de cremes para utilizar. Agora, temos de ver se a pessoa se preocupa muito com o cheiro, porque nós não aconselhamos muito a irrigações vaginais, senão em algumas situações, mas raramente, porque senão alteramos o meio vaginal, a não ser que haja. Esse é um ponto muito importante, porque por vezes as pessoas perguntam-nos justamente isso, a questão dos chamados duches vaginais, não é? As lavagens internas. E estão contraindicados, salvo raríssimas exceções, não é? Sim, no geral não, porque a vagina autolava-se e tem micro-organismos imensos que se equilibram. Só no caso de haver diabetes, fizerem químio, rádio, antibióticos, muito stress, podem ter uma alteração do meio e o mais frequente é os fungos que dão um corrimento tipo leite coalhado ou requeijão. Eu não gosto muito de comparar, porque gosto muito de requeijão, mas dá aquele e dá a comichão e às vezes dá uns golpinhos na vagina. Depois temos outros tipos que dá um ar mais arejado, um corrimento mais viridiado, mas em geral consegue-se só com lavagem e com ovos ou cremes então vaginais
fazer tratamentos, às vezes tem de ser mesmo com medicação oral, mas no geral não necessita dos vaginais. As pessoas quando vão para o jacuzzi, geralmente acabam por ter um circuito também e lavar a vagina por dentro. Outra coisa que é importante também aqui a referir é que, desde crianças, as mães têm tendência a não ensinar as crianças a sentarem-se nas casas de banho públicas. E muita da nossa população tem obstipação, tem a chamada prisão de ventre, porque não se senta nas casas de banho e tenta fazer só em casa. Não se contagia nada nas casas de banho. Ninguém senta a vagina em cima da tampa, nem os homens o pênis. Poderíamos arranjar alguma coisa na coxa, mas mais nada. Por isso, e não temos nenhum aspirador de micróbios, de micro-organismos para dentro da vagina. A pessoa limpa a tampa, senta-se e não tem problema nenhum. De facto, os médicos inicialmente, quando começaram a aparecer as infecções de transmissão sexual, para não fomentar tanto os divórcios, dizia-se que era tudo nas casas de banho dos cafés, mas não se contagia nada na casa de banho, porque ninguém senta a vagina em cima da tampa. Por isso, deixar as crianças ir à casa de banho normalmente. Doutora Maria do Céu, deixe-me só ver se há aqui mais alguma questão, ou se alguém quiser aproveitar aqui hoje a nossa oportunidade para colocar mais alguma questão sobre a menopausa e o orgasmo. Não havendo, se calhar eu perguntava-lhe que tipos de orgasmo é que há. Olha, o orgasmo é essencialmente clitoriano, mas até podia ter trazido aqui. O clitóris não é só aquele botãozinho, tem uns bracinhos de lado e na parede anterior da vagina também tem umas terminações nervosas. Quando a pessoa faz a contração dos músculos do pavimento pélvico, contrai também as terminações nervosas do clitóris. Por isso, o orgasmo vaginal também vai com terminações do clitóris. O orgasmo é essencialmente clitoriano. Claro que nós tomamos dizer que quando o Freud dizia que o sonho das mulheres era ser homem, estava muito enganado, porque a vagina é um canal e a ereção nos homens é visível. Quando não tem ereção, é difícil fazer penetração. Além disso, tenho algumas doentes que referem uma coisa engraçada. Uma delas disse-me assim: o pênis devia ter uma bossa que mostra para bater no clitóris. Não é? Porque é difícil, em quem todos nós somos ensinados a seduzir, mas ninguém é ensinado a fazer amor. É tentativa e erro. E nós vimos muitas vezes que as pessoas têm dificuldade em conseguir chegar ao orgasmo com a penetração porque não conseguem tocar no orgasmo, no clitóris. O que aqui se tem a dizer é que têm de arranjar uma posição em que alguma parte do corpo, ou então com a mão, que estimula o clitóris. Senão é difícil. Com a prática, com o treino, chegam lá hoje, a indústria dos brinquedos tenta adaptar alguns brinquedos ao pênis para fazer a tal bossazinha que o pênis não tem, mas que poderia ter outra anatomia mais estimulante para a mulher, para conseguir tocar no clitóris e chegar ao orgasmo. O orgasmo pode ser vaginal, mas é sempre estimulação das terminações do clitóris. Mas não se esquecer, não deixar o orgasmo desaparecer. E o orgasmo, na vida, em várias coisas, não é só o orgasmo, é uma sensação de prazer que é da relação sexual. O nosso sonho aqui não é ter relações, é fazer amor, é esse de facto o nosso sonho. Mas podemos ter o orgasmo, entre aspas, em várias coisas da vida. Todos os dias devemos de fazer alguma coisa que nos dê prazer, nem que seja ir tomar um cafezinho ali à Gulbenkian, olhar os passarinhos e pensar, tornar consciente o momento fantástico que está a passar. E a sexualidade é sempre enquanto nós quisermos. Doutora Maria do Céu, e com esta esperança de vida tão longa que nós temos, quase, como disse, um terço, ou para algumas mulheres até metade da sua vida será na fase da menopausa, eu perguntava-lhe, era aqui a nossa última pergunta, porque o tempo passa de facto aqui a voar, e não havendo mais nenhuma pergunta de quem está aqui connosco, a quem agradeço também desde já estarem aqui connosco, a partilhar este serão, até que idade é que pode ter prazer? Esse prazer está aqui a descrever. Prazer toda a vida, porque o prazer, a pessoa pode, por vezes, ter relações, não chegar ao orgasmo e ter a mesma prazer. O prazer pode estar no abracinho, pode estar no afeto, pode estar em várias coisas. Por isso, o prazer é para sempre. E
Desde que a pessoa consiga e consegue sempre, numa posição ou noutra, a pessoa pode tentar e chegar lá, senão há outras formas de prazer. Mas nunca se esqueça que o afeto, o abracinho, o beijinho não tem limite de idade. E beijar é a coisa mais importante toda e o maior estímulo. Os sentidos estão todos no beijo. Quando alguém que nos beija muda o beijo, atento, alguma coisa está a passar. As pessoas dizem, às vezes, o hálito pode interferir com o beijo, mas hoje em dia, com tanta pastilha, com tanto sabor, pode ter o hálito mental, a mudar, pode dar os beijinhos doces, salgados, amargos, com o sabor que quiserem. E o beijinho, de facto, é fundamental. Por isso, hidratar a cara, hidratar a parte vaginal e vulvar, para não ser por causa disso que deixa de fazer amor, ter relações, e nunca se esquecer, por vezes só custa é começar. E que depois é ótimo a seguir, desde que não tenha fissuras e que faça também uma boa massagem na zona do períneo. Muito bem. E, doutora Maria do Céu, antes de nos despedirmos, eu queria aqui uma vez mais dizer e agradecer à Leti e dizer que, de facto, a Leti tem uma gama, que é a gama Leti Fem, que dá resposta a todas as etapas do ciclo de vida da mulher, mas também, como referiu há pouco, dos meninos, nas situações, por exemplo, das balanites, como referiu. E, em concreto, na menopausa, ou para a fase da menopausa, tem dois produtos, que é o gel íntimo sensitivo, que tem aqui algumas particularidades e que vão ao encontro daquilo que a doutora Maria do Céu disse. Não só é um produto que permite fazer a higiene, com um pH fisiológico, portanto adequado a esta fase da vida, e às características da vulva nesta fase da vida, mas que também tem uma outra, e além de ser hidratante também, e portanto prevenir o desconforto, também tem uma outra característica, é que tem uma componente tecnológica que foi desenvolvida que permite um sistema odor block. E, portanto, aquelas perdas de urina que descreveu há pouco, aquele odor que pode ser tão até limitativo no dia-a-dia e incomodar, pode ser aqui, de facto, extremamente aliviado com esta higiene adequada, com o gel íntimo sensitivo e complementada com o tal creme para se completar a cosmética vulvo-vaginal, o creme que pode ser usado também 2 vezes por dia a seguir à higiene, que é de facto o creme também sensitivo e que, além de ser super hidratante, provocar um alívio imediato quando há essa sensação de irritação, ou a sensação de queimadura, ou a sensação de secura, provoca esse alívio imediato, portanto dá um conforto que, não sou eu que digo isto, são os estudos, não é? Um conforto imediato e reduz muito a secura vulvar, de facto. Para além disso, também tem este sistema Odor Block. E tem outros sistemas também que vão estimular aqui as nossas defesas naturais e também outros componentes na sua composição, outros ativos que vão também aqui ter um efeito anti-aging em toda esta pele pela qual a vulva é constituída. E, portanto, fica aqui, não podia também deixar de referir que a Leti tem aqui uma proposta e mostrar assim muito rapidamente o gel íntimo sensitivo e o creme também vulvar sensitivo, que dão resposta aqui a esta fase da vida e à cosmética aqui que estivemos aqui a falar hoje. Doutora Maria do Céu, não sei se nos quer deixar uma mensagem final. Sim, eu penso que hoje em dia não tem de haver receio nenhum com a menopausa. Devemos usufruir da menopausa como as outras fases da vida. É só mais uma fase e que ainda bem, porque a esperança média de vida está a aumentar e hoje em dia temos terapêuticas para todas as situações. E temos, de facto, é só ter uma informação correta e adequada e usar os produtos adequados, podem ser orais ou locais, para nos proporcionarem um dia-a-dia ainda mais feliz. Ainda mais feliz. E é isso tudo, isso mesmo que nós todas queremos, ser ainda mais felizes. Doutora Maria, uma coisa só, não tenha medo da menopausa. A menopausa é só mais uma fase da vida, pode ser tão ou mais feliz do que as anteriores. É só diferente. E adequar a cada uma, não é? Como as necessidades e não ter medo. Claro que já sabemos que vão haver alterações inúmeras, mas lidar com elas, não é? E claro que isto tem que ser personalizado, porque cada uma de nós é única, sem dúvida. Doutora Maria do Céu, foi um gosto enorme
partilhar este serão consigo, esta conversar consigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada também à Leti Pharma, que nos desafiou para esta conversa e proporcionou esta conversa, assim como também já no Self-Care Market and Summit, onde também a doutora Maria do Céu esteve presente. Foi, de facto, uma conversa riquíssima. Como já sabemos, é uma comunicadora nata e explica tudo de uma forma muito simples e por isso fico-lhe muito grata por todos os ensinamentos que hoje nos trouxe e que partilhou connosco. Obrigada a todos que estiveram connosco. Já sabem que vai ficar disponível aqui no Instagram este direto, portanto, se quiserem partilhar com mais pessoas, sintam-se completamente à vontade para o fazer. Também ficará no YouTube e também no site dicasdafarmacêutica.pt. A todos uma boa noite, fiquem bem, com mais e melhor saúde, e para a semana cá nos encontramos quarta-feira e vamos falar sobre outro tema que interessa a muitas pessoas e que é cada vez mais prevalente, a acne nas mulheres adultas. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Doutora Maria do Céu, um beijinho e muito obrigada. Boa noite e muito obrigada. E obrigada Foi a todos. prazer. Foi um gosto. Muito obrigada. Obrigada eu.